Através do Auxílio Brasil, nós conseguimos também zerar a fila. Era um grande dilema que havia no programa social. Um dilema que deixava muitas pessoas angustiadas. Haviam quase 3 milhões de famílias que já estavam aptas a receber o programa social, mas que não eram contempladas. E com o Auxílio Brasil nós conseguimos sim zerar a fila. Nós passamos de 14 milhões e meio de famílias beneficiárias para mais de 18 milhões de famílias que hoje recebem o Auxílio Brasil com um mínimo de R$400. E interligado com políticas públicas. Isso é fundamental porque no Auxílio Brasil, diferente do programa anterior, naquela pessoa que conseguiu um emprego com carteira assinada, ela não perde o benefício e, além disso, ainda recebe uma bonificação de mais de R$200. Então, é um estímulo para a pessoa superar a condição de pobreza em que se encontra. Então, são muitas matérias como essa que faz com que o Auxílio Brasil hoje seja, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta de transformação social, indo além de uma teia de proteção social para as famílias que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza no Brasil. Eu vejo isso de uma outra forma, eu só enxergo um governo e acho que, naturalmente, cada setor do governo é responsável, obviamente, pelas suas matérias, mas precisamos ter a consciência de quais são os vetores principais que o governo precisa trilhar. Eu, por exemplo, tive vários embates com a área econômica, mas todos de forma muito leal, certo? Buscando um propósito comum. Várias vezes as reuniões foram calorosas com o ministro Guedes e com sua equipe, mas todas de maneira muito franca, buscando realmente cada vez mais que a gente pudesse encontrar caminhos que fortalecessem a área social do governo. Desde o princípio eu tenho falado que a área social e a área econômica são duas faces da mesma moeda. E eu acho que é dessa maneira que a gente tem que persistir sempre. O governo tem que sentir, sim, que é um único vetor de desenvolvimento para o brasileiro. E a satisfação que nós temos que dar é ao cidadão brasileiro, não é qualquer nicho de poder dentro do governo. Então, sempre há leituras de face a face, buscando uma ala do governo ou outra, mas eu acho que a gente tem que sempre trabalhar de mãos dadas, óbvio, de forma franca, clara, disputando, obviamente, os assuntos que cada um julga ter maior prioridade, mas o importante são as realizações do governo. A responsabilidade fiscal é fundamental para que nós tenhamos, sim, uma economia equilibrada e que nós possamos dar sempre demonstração de segurança jurídica, de estabilidade para o investidor e para o mercado. Todavia, o Estado brasileiro, ele não se rege apenas pela faceta econômica. E as ações desenvolvidas pelo governo brasileiro têm demonstrado que tem dado certo na nossa economia. Quando nós avançamos, por exemplo, com o Auxílio Brasil, quando nós avançamos, inclusive, com o auxílio emergencial no período da pandemia, tudo isso refletiu num Brasil que conseguiu se sair muito melhor que outros países da crise econômica, pois enfrentamos uma pandemia que teve a parte sanitária e a parte econômica da mesma forma, afetando a qualidade de vida da nossa população. Então, nós temos que observar que existem muitas vezes ações que são cruciais perante a necessidade da população. E essa sensibilidade é responsabilidade, sim, do governo federal e do parlamento brasileiro, que está legitimado para justamente dar respaldo a essas ações. Então, óbvio, sempre são necessários ajustes. O mundo inteiro está passando por um momento onde essas nações estão buscando ferramentas que consigam amortecer, certo, as disfunções que ocorrem dentro da sociedade, em especial entre aqueles mais necessitados. E o governo do Brasil não tem fugido dessa regra. O presidente Bolsonaro, desde o princípio, me disse que buscasse todas as medidas necessárias para ajudar os brasileiros mais necessitados. Ora, busca-se medidas justamente que façam equalizar a questão do preço dos combustíveis, não de maneira artificial, como foi feita no passado, maquiando e buscando fazer intervenções na Petrobras, mas sim de forma transparente, republicana, certo? Apertando o cinto do governo em muitos momentos, mas também mostrando ao cidadão que nós não estamos apenas constatando uma realidade, mas sim estamos trabalhando arduamente para poder transformar essa realidade e que a condição de vida, inclusive do cidadão mais humilde, esteja, sim, certo, abraçada pelo Estado brasileiro com ferramentas que possam atenuar esse momento de alta inflacionária mundial, de carestia, e que o governo brasileiro mostre, assim, que tem tomado todas as medidas para atenuar esse momento da nossa nação. São ações que atingem a realidade das grandes cidades brasileiras. Nós temos, sim, dilemas com o transporte público, dilemas que começaram, inclusive, lá atrás, no governo Dilma, onde o Brasil praticamente parou. E as soluções não foram gestadas naquele momento.
As consequências estão sendo demonstradas agora. Então, precisamos, sim, somar esforços, né? Essas são ações que todos os prefeitos de capitais estão muito angustiados com esse tema. E o governo federal está, sim, sensível ao tema e buscando, em parceria com o nosso parlamento, soluções para que a gente consiga superar quesitos como esse. Gratuidade na passagem de ônibus, né, poder avançar na questão do auxílio gás para uma quantidade maior de famílias brasileiras. Hoje, 5,5 milhões de famílias recebem auxílio gás, né, e tentar equilibrar isso dentro, né, de uma equação que seja, né, palatável para o mercado, que demonstre, sim, que a ação e a responsabilidade do governo é com os brasileiros mais necessitados. Mas não são ações, né, que visem de forma nenhuma estar buscando desequilibrar o mercado ou de alguma forma ser frontal em relação à responsabilidade fiscal. Uma discussão já é fluida nesse sentido e, óbvio, tudo dentro de um caminho, né, de mãos dadas à área econômica com a área social, pois ações como essa refletem positivamente na nossa economia, como tem sido, inclusive, a percepção do Auxílio Brasil. Conseguimos sair de 35 bilhões para mais de 95 bilhões do recurso de transferência de renda do governo federal. O Auxílio Brasil, que é o novo programa de transferência de renda, programa permanente do governo federal, ele faz com que a maior parte desse recurso, mais de 80% desses recursos, vão diretamente para o varejo, para o consumo, o que também aquece a nossa economia, gera mais emprego e, portanto, cria um fator muito sinérgico na economia brasileira, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros mais necessitados.